MS Dia Preview, informação até você. Nesse programa eu trago aqui uma figura especial, diferente, provando que as eleições desse ano são muito diferentes de todas as outras. O Capitão Contar, aquele exemplo de cidadão de bem, que vai entrar nessa briga, nessa disputa, para provar que alguns valores bons têm como disputar essa eleição sem aquela estrutura enorme, sem aquele estardalhaço todo. Apenas com a conversa, com a convicção e levando a história e algumas ideias para um debate direto com as pessoas. Para saber um pouquinho mais dessa conversa, dessa pessoa interessante que está surgindo agora no cenário eleitoral, fica no vídeo. Capitão Contar, obrigado pela vinda aqui, fico muito feliz da tua vida. E assim, só da tua coragem em entrar nessa disputa, entrar para a política, né, agora como pré-candidato, tudo, já é uma vitória, eu acho, para o cenário, porque deve ser muito difícil convencer alguém como o senhor, consagrado na tua trajetória, a entrar para a política num momento que muita gente não quer nem saber de política. Com certeza, Danilo. Muito obrigado pela oportunidade de poder me receber aqui em seu estúdio, aqui no MS em Dia. É uma satisfação poder expor ao cidadão sul-mato-grossense, né, as nossas intenções. Né? É a primeira vez que eu concorro aí a um cargo eletivo. Né? Como sabem, eu sou capitão de carreira do Exército Brasileiro, já tenho 16 anos de Exército, lido com a administração pública diariamente, tendo em vista a minha especialização em logística, administração e gestão pública. Tenho muito orgulho em ser militar, mas a atual situação do país me tocou, sabe? E eu senti vontade de fazer algo e não ficar apenas olhando. Falei, eu preciso me lançar, eu preciso fazer alguma coisa por esse país. Né? Eu acho que a gente ficar de braços cruzados e vendo toda essa corrupção tomar conta do país, ver o povo aí sendo saqueado, a gente acompanha as notícias, a gente sabe, apesar do militar ser um profissional apolítico, mas nós estamos atentos, a gente sofre diariamente aí as altas dos impostos, nós também pagamos impostos, nós também temos filhos para criar, nós vivemos o dia a dia normal, de um cidadão normal. Só que a nossa estrutura, ela nos impede que o militar ele possa participar da política. Né? Então, para que a gente possa sair, possa se candidatar, a gente tem que seguir uma série de autorizações. Então, eu tive que solicitar o comando do Exército para que a gente pudesse sair da estrutura funcional para poder concorrer às eleições. Até um ato que envolve até mais vontade do que do cidadão comum, porque você acaba sendo submetido ao filtro interno para depois ser submetido ao filtro externo, né? Com certeza. Né? Nós, como militares, a gente segue estritamente a lei. A gente só pode fazer o que está escrito e não é à toa que hoje as Forças Armadas são as instituições, a instituição, né, que tem a maior credibilidade nacional. É porque nós temos transparência, nós temos honestidade, nós temos retidão nas nossas condutas e principalmente nós praticamos valores no dia a dia que são muito caros hoje à sociedade. Então, o militar ele é patriota, a gente fez um juramento de vida um dia na carreira. Quando a gente incorpora as fileiras do Exército, a gente jura a nossa morte, se preciso for, para poder defender esse país. Então esse sentimento ele é construído ao longo da vida. Eu acho que todo brasileiro tem um sentimento de patriotismo, mas no militar ele é mais aguçado, ele é mais trabalhado durante a nossa formação. Então acho que isso uma chance ajudou muito. O senhor ajudar as pessoas a recuperarem isso, né? Nessa caminhada que o senhor vai fazer pelo Estado. Inclusive o fato de ser militar é uma vantagem estratégica. Com pouco recurso, o senhor conseguiu otimizar esses recursos, fazendo cálculos assim, precisos de logística, de visitas, de entender o Estado de uma maneira aí, de traçar um roteiro, com uma rota que o senhor vai fazer aí, de visitar cada recanto, coisa que na política, às vezes quem gosta de muito dinheiro, do fundo partidário, pode esbanjar, né? Exatamente. Eu entro nessa situação que você mencionou, né? Eu não vou usar recurso público, não vou usar fundo partidário, não vou usar a estrutura de palanque que os grandes partidos têm, né? O PSL hoje, que é um partido que tem uma estrutura muito menor do que os demais, então eu tive que juntar a cara e a coragem para poder fazer com que as pessoas me conheçam. É a primeira vez que eu concorro e sou uma pessoa desconhecida politicamente, mas nós vamos chegar lá, com certeza, com esse trabalho, com esse planejamento que nós estamos fazendo, com essa vontade
de vencer com transparência, com independência, né, e principalmente chegando lá sem dever favor político, sem dever recurso para nenhuma empresa. Acho que isso é o começo de uma gestão limpa, de uma gestão transparente, de uma gestão mais eficiente. A gente vê hoje em dia, isso é sabido por todos, uma campanha do vereador que ganha pouco mais de 10 mil reais, custar 2 milhões, 3 milhões de reais. Onde já se viu isso? Como é que ele vai pagar essa conta? Será que as pessoas não conseguem perceber que em 4 anos esse vereador não vai chegar nesse valor? Vai ficar na mão de alguém, né? Como é que ele vai pagar essa conta? Então ele já chega lá devendo. Então o político, né, sem citar nomes aqui, ele já chega, ele alcança a sua eleição, o seu cargo, já devendo. Então ele já começa a entrar no esquema, mesmo que ele tenha boa vontade. Eu acho que isso é o que falta. Então o começo do ciclo da corrupção está nas eleições. Aquela pessoa que espera algo em troca, né, que quer a cesta básica, que quer que pinte o portão da casa dela, enfim, um tanque cheio, e o começo da corrupção está aí. Eu acho que da forma como nós estamos indo, nós estamos tendo muito apoio, né? As pessoas querem um Brasil novo, querem pessoas novas, com ideias novas, com força, com saúde e com muita coragem para poder enfrentar esse sistema. E eu vou chegar lá, eu não tenho medo. Agora, essa vontade e determinação que o senhor apresenta, além de encantar pessoas aqui no Mato Grosso do Sul que estão se identificando com isso e só oxigenando com a política, né, que é um momento difícil de acreditar na política, o próprio Bolsonaro também vê no senhor uma esperança, né? Vocês se tornaram amigos, vocês têm histórias parecidas. Sim. Né? E ele também não é só ganhar uma eleição, ele quer mudar o sistema e mudar as coisas, porque é disso que o Brasil está precisando. Como que tem sido esse contato com ele, essas conversas? O senhor também tem que também fornecer algum tipo de força para ele também se manter firme nessa caminhada, não deve estar sendo fácil para ele, claro, né? Muita pressão, também vem com um partido miúdo nessa disputa, também não tem recurso, né? Bolsonaro também teve a mesma formação militar que eu tive, né? Não é uma formação simples, né? Não é. Qualquer um que entra lá, não é qualquer um que sai de lá. Ele fez um concurso público, como eu também fiz, na Escola Preparatória de Cadetes, depois nós fizemos a Academia Militar das Agulhas Negras, né? Tivemos uma trajetória ali de uma construção de muitos valores que são semelhantes, isso é feito há muitos anos. Desde que as Forças Armadas foram criadas, o militar ele é lapidado de uma forma diferente. Então, nós temos um começo de carreira muito parecido. Eu acredito na força dele, na independência que o Bolsonaro tem. Vejo que ele tem pulso firme para enfrentar o sistema. Ele foi um deputado, né? Ele está sendo um deputado com ótimas intenções para o Brasil e não para ele. Vejo que a sociedade brasileira, do modo geral, o apoia veementemente por conta das ideias e dos valores que ele tenta pregar na população. Então vamos lá, eu me identifico muito com a causa dele. Ele quer fazer algo de bem para o nosso país e não para ele ou para um partido. Eu gosto quando ele fala, né, ao longo aí da trajetória dele, que o partido dele é o Brasil e não A, B ou C. E esse também é o sentimento que eu comungo com ele. Então essa formação militar que nós tivemos juntos e que é a mesma formação, me faz ter uma proximidade muito grande com ele. E eu vejo que esses valores são muito importantes na sociedade hoje em dia, né? Precisamos moralizar e tornar mais ética a política hoje em dia. E eu creio que, bom, você veja, o Bolsonaro tem mais de 600 projetos, né, durante a carreira dele que visam fortalecer os valores familiares, né, defender a propriedade particular, defender os interesses nacionais. Algo muito importante que eu vi esses dias numa entrevista com o Paulo Guedes, que é a pessoa que ele está sondando para ser o ministro da Fazenda, né, no Brasil, ele foi muito feliz ao dizer que hoje em dia a população que serve os políticos e não os políticos que servem a população. E isso é muito sério, né? Quando a gente elege uma pessoa para nos representar, essa pessoa ela tem que se dedicar inteiramente, ela tem que ser correta, tem que ser honesta, tem que fazer de forma eficiente, econômica, né, o bem comum, que é o bem social, que é a finalidade máxima do político. Então eu acho que o Bolsonaro tem grandes chances, se as urnas forem fiéis, forem verdadeiras, né, a gente fica ali um pouco receoso com relação ao processo que as urnas são feitas, como já que ele é Brasil, secreto. Né? Infelizmente. E me causa estranheza em países de primeiro mundo a eleição ser no papel,
né, sociedades aí mais antigas, países mais evoluídos, e nós, né, que estamos atrasados em tantos outros assuntos, queremos ser digitais no modo de eleger os políticos. Então, eu vejo que ele tem essa força, eu confio nesse Brasil, eu acho que nós temos chance de ser o melhor país do mundo. Danilo, o Brasil é um dos poucos países no mundo que consegue colher 2 safras no ano na agricultura. Dada a fertilidade do nosso solo, o nosso clima que é maravilhoso, então o nosso país tem um potencial imenso de crescer, né? Nós conseguimos arrecadar fundos suficientes para tornar a educação eficiente, tornar a saúde pública eficiente. A gente tem chance, cara, nós temos território, nós temos espaço para poder crescer, para ter um asfalto de qualidade, para ter bons aeroportos, sem que isso possa pesar no nosso bolso. Nós temos um potencial muito grande, nosso povo é bom, nosso povo é trabalhador, e eu acho que se a gente conseguir moralizar quem está conduzindo essa máquina, a gente consegue fazer um Brasil muito melhor. Capitão, e assim, eu acho que o que está muito em jogo nesse momento da sociedade, mais do que disputa de poder, mais do que disputa política, e essa disputa política está um pouco histérica, você tem de um lado, às vezes, só acusações, do outro lado, às vezes, polariza também aquilo ali, e a gente acaba perdendo a essência do principal a ser visto em cada um. Por exemplo, quem é muito adversário do Bolsonaro fala, só dissemina o ódio, não tem proposta, mas às vezes não conheceu a proposta do outro lado. E vale das duas situações, sendo que para quem for governar, para quem for ter a habilidade de estar num Congresso Nacional, numa Assembleia Legislativa, vai ter que também ponderar com todos os lados e achar as melhores soluções. E a solução é que tem que ser o protagonismo da política, não as pessoas, não essa disputa. O senhor, eu já entrevistei o Bolsonaro, já tive essa oportunidade, tem um perfil diferente dele, é tranquilo, não é tão combativo, mas também defende os mesmos valores e vai para a arena aí conversar com cada pessoa os mesmos valores. É uma prova de que talvez estigmatizar essa força política que vem crescendo muito no Brasil é um grande erro de colocar que não tem proposta, que só dissemina o ódio, porque isso é a prova viva de que não é isso. Que, olha, realmente temos que mudar o sistema. Ficar defendendo um sistema que é tão errado, que é tão ruim, é o que muita gente tem feito hoje. Danilo, o que eu tenho percebido é o seguinte, o Bolsonaro, desde o início da sua carreira política, ele sempre foi uma pessoa muito polêmica. E ele incomodou muita gente. Ele foi sempre a pessoa que votou contra os interesses que, de uma forma ou de outra, feriam o país. Seja na questão das riquezas do nosso subsolo, a gente vê o governo vendendo, entre aspas, o nosso subsolo, as nossas riquezas, dando de graça para empresas estrangeiras, financiando obras fora do país. Então o Bolsonaro sempre atacou muito as decisões do governo. E, obviamente, com esses ataques, ele acabou sendo rotulado de ser uma pessoa agressiva, de ser uma pessoa que não... foi aquele instrumento na banda que sempre foi desafinado. E sempre muito provocado também. Provocado e desafinado, mas para o bem. Vamos a um exemplo. Uhum. A questão do kit gay nas escolas. Eu concordo com ele que a gente não deva incentivar com de recursos públicos uma criança de 5, 6 anos de idade a ter contato com a sexualidade. Eu acho que isso é uma inversão de valores. Nenhum pai quer ver o seu filho sendo induzido a ser homossexual. Eu sou uma pessoa que eu respeito, não vejo problema algum disso, eu quero que as pessoas sejam felizes. Mas uma coisa que tem que acontecer é o respeito. Então nós temos que respeitar a individualidade de cada pessoa. Todo mundo tem o direito de ser feliz. O que a gente não pode é querer impor, fazer descer goela abaixo, direitos diferentes para pessoas que se acham diferentes. Ao meu ver, o Bolsonaro ele é muito correto ao dizer que todos nós devemos ser iguais perante a lei. E acabou, não tem que ter direito mais para um ou para outro segmento. Nós somos iguais, nós devemos ter as mesmas condições.
Só que para isso, né, quando ele toca nesses assuntos, ele acaba sendo agredido tanto pela mídia como pelo governo que defende, o senhor, né, espera essa questão negativa. De dificuldade nessa caminhada? Eu acredito que não, particularmente. Pela habilidade que o senhor tem, a proposta é muito bonita, é uma campanha familiar. Com certeza. Porta em porta, não tem como o senhor... entendeu? Sim, às vezes olham muito a questão nacional, mas o nacional depende muito do regional também, claro, do trabalho que o senhor vai fazer, que outros candidatos vão fazer aqui. O que é o Brasil? O que é o Mato Grosso do Sul? É a união das pessoas, né? Nós somos o Brasil. Então nós que teremos que estar na pauta de todas as decisões, né? Tudo que for decidido, tanto na esfera estadual, municipal ou federal, tem que ser voltado para o interesse da população de um modo geral. Então você vê o Bolsonaro na questão da segurança, ele bate doído mesmo, porque hoje nós vivemos com insegurança. O policial trabalha com insegurança, né? As Forças Armadas trabalham com insegurança, tendo em vista a falta de recursos para que a gente possa reequipar, né, o nosso material, o nosso equipamento. As nossas fronteiras nós temos, vou te dar um dado aqui, nós temos mais de 17 mil quilômetros de fronteira. Sabe quanto é a fronteira dos Estados Unidos com o México? Não chega nos 4 mil quilômetros. E eles não dão conta. Imagina nós que temos 17 mil quilômetros de fronteira. Então você vê que falta, o Brasil carece de ter uma política mais voltada para essa defesa. Mas voltando à questão da segurança, né, no dia a dia das pessoas, a gente hoje vai para o trabalho, a gente vai deixar o filho em casa, na escola, né, vai querer sair à noite com medo. Nós não sabemos se vamos voltar. Então acho que isso é um sentimento comum de norte a sul do Brasil. Nós não temos mais segurança para sair. Veja a questão da educação nas escolas. Eu acho que seria muito interessante que a gente voltasse a ter alguns valores, como, por exemplo, para que a gente possa estimular o patriotismo e o civismo, né, que nas escolas públicas e também nas privadas, que a gente pudesse ter um dia na semana com um hino nacional, para que a criança possa criar esse valor, esse sentimento de patriotismo. O patriota, quando esse sentimento de patriotismo, ele faz com que você não traia o seu país. Sabe? Eu não vou subtrair de alguém ou de algum sistema ou de alguma instituição, porque isso eu vou estar traindo o meu país. Né? Como um membro da sua família. Eu não vou tirar da carteira do meu pai um dinheiro porque ele é meu pai, eu amo meu pai. Eu penso que isso pode ser também aplicado ao nosso país e às pessoas. Né? O dinheiro que chegou aqui às minhas mãos é do povo, é dos meus irmãos, da minha família, dos meus amigos, das pessoas que me elegeram, das pessoas que também jogaram pedra. O dinheiro é de todos, então isso tem que ser levado muito a sério. Sabe? A questão do patriotismo, ele tem que estar arraigado desde criança, né, nos brasileiros. E essa é uma das lutas que eu vou tentar emplacar, a questão da moralização da educação, a escola sem partido, que a criança possa ter durante a sala de aula o ensino, né, porque a educação vem de casa, né, os bons costumes, né, a retidão e conduta vem de casa. Agora, o ensino ele tem que ser de qualidade. A criança tem que sentar numa boa sala de aula, tem que ter um professor preparado, motivado, né? E ela tem que ter ali a barriguinha cheia. Quem consegue aprender com fome, não é mesmo? Sim, e outra, tanto no caso do senhor quanto do Bolsonaro, foi a educação que mudou a vida de vocês, né? Passar num concurso difícil, conseguir chegar até onde chegaram, foi graças ao estudo, né? Isso tem que ser levado a mais gente no Brasil, sabe, né? Tem muitas pessoas que não têm oportunidade. Danilo, uma coisa que o Exército nos ensina muito bem é a questão da meritocracia. A gente não consegue chegar onde a gente chega de mão beijada ou porque tem algum parente. Negativo. Nós prestamos um concurso público, super concorrido no país todo, desde pequenininho, com 17 anos de idade, né? Desde muito jovem, digo. É muita responsabilidade, você já definiu o seu futuro ali com 17, 18 anos. Não foi nada de graça, não. Eu ralava. Estudei dos 15 anos aos 17, com muita firmeza, com muito afinco, né, e cheguei a passar no concurso. Mas não é aí que acaba, não é igual um concurso normal. No Exército a gente é cobrado, nós somos avaliados cada 3 meses, cada 4 meses, nós temos que responder a uma série de avaliações, tanto morais como físicas. Então nós temos que ter um preparo físico. Então assim, não é fácil. O militar, ele entra via concurso, ele acha que vai se estabilizar, não vai, a vida dele, aí que começam os desafios. Você tem que liderar as pessoas, você tem que lidar com os problemas dos seus subordinados, né? Tratar todo mundo, né, com muita bondade, com muita seriedade.
E na questão administrativa, muito mais. Não pode sumir um centavo da conta, tudo é auditado, nós temos auditorias internas. Então eu vejo assim que a formação militar ela é muito importante, mas a vida militar como um todo, ela não deixa você sair desse escopo, sabe? Se o cara mal intencionado dentro das Forças Armadas, ele é mandado embora, ele sai, ele não aguenta o sistema, porque o sistema pune ele. Então nós temos, além de toda uma legislação que nos ampara, nós temos uma legislação que nos pune também. Mas a punição ela é uma coisa muito excepcional, porque a grande maioria dos militares são pessoas com grande retidão, com uma conduta ilibada, com muita transparência. Eu acho que isso é o que falta na nossa política. Obrigado pela vinda aqui. Um prazer. Parabéns pela entrevista. Sucesso para vocês no MS em Dia. É uma oportunidade muito boa poder conhecer o seu trabalho também, com muita seriedade, transparência. E hoje em dia, nós, brasileiros, carecemos de veículos de comunicação com a qualidade e a competência de vocês. Parabéns. Valeu. Ok? MS em Dia Preview, informação até você. Obrigado por acompanhar mais essa entrevista. Veja o nosso trabalho no www.msendia.com.br ou na fanpage MS em Dia, lá no Facebook. Um abraço, ficamos por aqui.